não é? Não vamos começar com isso tudo de novo, né? Marcelo, por favor, vem à frente, onde você está, está aqui, né? Quase perdi você de vista. Não vamos começar tudo de novo, né, pastor? Privilégio, porque já há mais de, 10, 12 anos, 15 anos que nós nos conhecemos, e é uma coisa assim de empatia, né, de alegria servirmos juntos esse mesmo Senhor. E Ele tem lançado 2 livros que você não pode perder de ler. Esse aqui é sobre os Salmos, Canta Minha Alma, não é? Uma coletânea de salmos que ele pregou e está pregando, e você não pode perder os salmos que ele comenta, tá? E depois o livro Encontros, que é uma série escrita também com a Rosa aqui da nossa igreja, não é? Sobre encontros de Jesus com mulheres, especialmente com as mulheres. Você também não pode perder o livro Encontros. Eu tenho certeza que você não vai ser mais o mesmo depois de ler isso, porque é a palavra de Deus para nós também. Amém? Então, Marcelinho, querido, seja bem-vindo. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor. Diante da Tua palavra, nós simplesmente nos curvamos, porque ela é autoridade. E por isso pedimos que o Espírito Santo realmente nos ensine, através de tudo aquilo que o Senhor já ensinou para o Marcelo, continua ensinando. E eu tenho certeza, Pai, que hoje à noite os corações aqui receberão a Tua palavra, receberão da Tua parte, ó Deus, um recado para as suas vidas. E nós queremos juntos, ó Deus, celebrar esse momento e receber essa palavra em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graça e paz, irmãs e irmãos. Obrigado pela acolhida mais uma vez. Bom estar aqui com vocês. Vocês viram o Daír dizendo, ele me conhece há 15 anos, ele foi meu professor na classe juniores, não é? Quando eu ainda era bem garoto. Maldade, né? Vingativo. Então, que bom que ele já falou dos livros, eu vou guardá-los. Uma coisa só que eu queria falar: dê livros de presente, não os meus necessariamente. Essa é a época do ano que eu vejo muita gente, não sei o que eu vou comprar no Amigo Secreto, que é ali uns 15, 20 pilas, né, que é a moeda corrente aqui da nossa cidade, 15, 20 pilas. Aí o cara dá, sei lá, um saca-rolha paraguaio, não é? Que vai durar só uma vez, e além de motivar o cara a cair no vinho. Eu sugiro sempre livro, eu só dou livro de presente, mesmo, quem me conhece sabe. E quando eu entrego um livro de presente, eu falo para a pessoa, seja lá que festa for, seja ela quem for, este é o melhor presente que você está recebendo essa noite. E eu digo para ele, um dia você vai me confirmar isso. Lembro que um tempo atrás, muito tempo, eu fiz o casamento do tesoureiro da General Motors aqui no Brasil. Casou com uma moça da nossa igreja, começou frequentando a igreja, um americano, vindo de lá para isso. Tinha tudo o que ele queria, ela também. Eu me lembro que naquela época o carro top de linha era o Ômega, e foi o que a GM deu para ela como noiva, para ele, né? Um Ômega 0, o mais posudo, né? Aquele com cara de diretor, né? Tem carro que tem cara de diretor de empresa, aquele era um carro desses. E eu fui fazer o casamento na Catedral Evangélica de São Paulo, quase me pararam na porta quando eu cheguei. Não é? Porque como eu uso a toga para fazer, eu estava vestido assim, a paisana, corintiano como sou, não é? E o rapaz me deu uma mirada assim na entrada, falou, o senhor quer o que mesmo? Falei, olha, celebrar o casamento, não é? Falei para ele, mas fica tranquilo, tem uma toga aqui, eu vou ficar bonitinho. Catedral Evangélica é simbólica lá em São Paulo. Enfim, a festa foi no antigo Gallery, não é? De São Paulo, a coisa era toda, e eu não fui na festa.
Imagina, na igreja eu quase não conseguia entrar, na festa ia ser mais difícil ainda. Mas aí quando eu conversei com eles no último aconselhamento pastoral que eu fiz, eu dei um livro para eles. Não me lembro se foi assim com Linguagens do Amor, do Gary Chapman, ou algum livro assim para casais. E quando eu entreguei na mão dele, eu falei, olha, na boa, eu nunca vi alguém ganhar tanto presente assim, de proporções nababescas igual vocês. Tem de tudo aqui, né? O camarada é da GM, o chefe, todo da GM queria bajular o sujeito. Eu falei, mas eu trouxe um presentinho, tirei do meu bolso aquele livrinho embrulhado para presente. Falei para ele, eu vou te falar uma coisa, eu sei que é difícil acreditar, mas esse é o melhor presente que você está ganhando essa noite. E um dia você vai me confirmar isso. Passaram-se talvez 1 ano e 3 meses, um dia o telefone tocou, eu já nem era mais pastor em São Bernardo, e ele de lá soluçando me falou, pastor Marcelo, é o John, o senhor lembra de mim? Eu identifiquei e falei, claro, John, lembro. Ele falou, pois é, eu estou te ligando para dizer que realmente aquele foi o melhor presente que eu recebi no dia do meu casamento. Essa semana eu e minha esposa tivemos uma desavença enorme e eu resolvi que a gente ia romper. Eu estava pronto para ir embora e eu vou ser sincero, eu nunca abri aquele livro que o senhor me deu. Mas numa noite de insônia por conta dessa situação, eu abri e li. E eu estou ligando para dizer que eu não vou mais embora, porque não é assim que o homem lida com as coisas que lida. A palavra, quando é a palavra de Deus na página impressa, ela tem muito poder. Tem uma irmã da igreja do Cobrasol aqui, da igreja batista, Janice, que ela compra esse livro para as mulheres direto. Eu falei, vem cá, o que você está fazendo com eles? Não acho ruim, não compre, quanto mais melhor. Mas a dizer é que aonde eu vou, eu dou um jeito de alguém dar uma folheada. E eu falo, se interessou, a pessoa, e eu dou. Ela está usando como folheto evangelístico, não é? Ela já comprou uns 8. E as pessoas estão vindo para a igreja. Essas com quem ela tem, através do livro, mantido contato. Então, de novo, não precisa comprar o meu livro, mas dê livro de presente. E acredite nisso. Acredite nisso. Não é? Que a palavra de Deus, ela tem poder para transformação. Às vezes o camarada sai bêbado num baile, pisa num chiclete, pisa num folheto, não é? No sábado, vai acordar domingo, 4 da tarde, fala, o que está grudado no meu sapato? E é uma pequena porção do Evangelho de João, onde ele desarmado lê. E é atingido pela palavra de Deus e serve a Cristo assim. Estou falando de um irmão meu. Então creia na palavra. Creia na palavra. Vamos abrir as Bíblias no Salmo 121. É bastante conhecido. Então, não intento de forma alguma falar de novidade aqui, né? A última vez que eu vim aqui estava frio, não estava? Eu lembro que eu estava de blusa, é tão raro eu pôr. Falei, devia estar bem frio naquele dia. Eu acho que eu preguei sobre João, capítulo 4. Foi isso mesmo? Eu não anoto o que prego, né? Então, eu sempre conto com a memória curta das pessoas, não é? Se eu pregar de novo, então não tem a memória curta, não é? Não tem a memória curta. Vamos lá? Todo mundo com Bíblia na mão aí? Salmo 121. Eu vou ler, eu estou lendo na versão atualizada, vou ler pausadamente e peço que você me acompanhe. Diz assim o Salmo: Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, que não cochila, que não pestaneja, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Deus nos abençoa. Já oramos aqui com o nosso irmão Daír. Só queremos de novo dizer, precisamos mesmo de ti. Só o teu Espírito Santo pode fazer algo por nós nessa noite. Na nossa humanidade, do nosso limite, a gente quer muito, mas sabemos que o efetuar é contigo. E louvamos porque sabemos que há uma grande alegria no teu coração em encontrar pessoas que te querem.
E há uma grande alegria no teu coração em encontrando pessoas que te querem abençoá-las. Precisamos da tua bênção. Usa a tua palavra em nosso favor nessa noite. Pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Me ajudem, por favor. Sinônimos para socorro. Vamos lá. Quem começa? Ajuda. Que bom. Que mais? Auxílio. Excelente. Favor. Que mais? Que outra palavra eu podia ter aqui? Amparo. Perfeito. Que mais? Bênção. No sentido da presença abençoadora de Deus. Perfeito. Que mais? Cuidado. Libertação. Salvação. Escape. Refúgio. Que mais? Resgate. Todas essas palavras sem dúvida caberiam aqui. Na verdade, essa expressão socorro, como aparece nesse salmo, se coloca como um guarda-chuva onde essas palavras caberiam, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque cada palavra dessas que vocês mencionaram aqui dizem respeito a uma nuance, a uma necessidade específica de socorro. E não é assim que a vida nos trata? Um dia a carência na área financeira, um dia a carência na área emocional, um dia a carência na área relacional, um dia a carência na saúde. Ou seja, muitas vezes eu preciso de Deus na sua multiforme maneira graciosa de se manifestar, aquilo que Pedro chama da multiforme graça de Deus, no seu jeito de alcançar. Então todas essas palavras certamente caberiam aqui. A pergunta é, nós precisamos de socorro? Ou esse salmista é um camarada chorão, exagerado, frágil, um homem assim meio banana? Será isso? Eu creio que não. Eu tenho a impressão que na vida, por vezes nós precisamos de socorro. E essa pressão se adensa com os dias que vivemos. Porque talvez nunca a humanidade, ainda que não perceba muitas vezes, tenha necessidade tanto de um socorro divino. E acresce-se a isso uma questão séria. Nunca as instituições humanas que existem para o socorro estiveram tão medíocres. Posso dar um exemplo rápido aqui para não perder tempo. Quais são as instituições humanas que existem para o socorro das pessoas? Hospital, por exemplo. Vou começar pela polícia. Se tiver algum já me prende, eu nem continuo, não é? Mas vamos pensar, polícia. Polícia existe para quê? O nome diz. Policiar. Em tese, categoricamente, nos convites, nos ditames, a polícia existe para preservar o bem-estar do cidadão, para preservar a integridade física do cidadão, para preservar o seu patrimônio, família, etc. e tal. A pergunta é, tem sido assim o tempo todo? Não. Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, que quando era pequena era quase como falar daquela sala do controle onde ficava o Super-Homem, o Homem-Aranha, o Thor, não é? Para mim a Polícia Federal era aquilo. Tamanha a força, o impacto que esse nome tinha para a minha mentalidade ainda infantil e que sonhava com heróis. Eu ainda acreditava em heróis naquela época. A polícia inteira tem se mostrado muito frágil quando o assunto é corrupção. Quando o assunto é venda do seu caráter. De guardas de cidades pequenas do interior a chefes do comando da Polícia Federal em Brasília. E assim a gente vai vendo a TV e ficando assustado. E sabe o que é pior? Eu vou chegar em casa hoje, eu aposto contigo. Crente não aposta. Não, aposta na oração, vai. Quem perder, ora pelo outro. Eu aposto que eu vou ouvir ainda hoje uma notícia que piore o quadro. Se eu conseguir assistir o Canal Livre, que eu assisto, é um dos poucos programas que eu assisto. Ou se eu não vou assistir, mas se eu assistisse um Rabicho do Fantástico, eu tenho certeza que eu pegaria. Mas vamos deixar a polícia, vamos para uma outra instituição. Políticos. Político existe para quê? Para o bem da polis. Polis no grego, a cidade. O político existe para que aqueles que moram na cidade, vivem na cidade e com a cidade inclusive contribuem com seus impostos, etc., tenham o mínimo necessário, suficiente para se perceberem e se dizerem dignos. Coisa básica. Luz, esgoto, água, etc. A pergunta é, e os políticos têm dado conta do recado? Credo. Não é?
Pior, também de vereadores de cidadelas do Acre, onde mora a Sandra, minha mulher, que hoje doentinha não pôde vir, a presidente da República. Nos últimos 30 anos não sobrou ninguém. Nós conseguimos ser um dos poucos países do mundo, inclusive, que teve um impeachment de um presidente. Sabe quantos dedos você precisa para contar os presidentes no mundo inteiro que passaram por um processo de impeachment? 6. Um nosso e mais 5, que 3 nem dá para dizer que são impeachments como foram do Collor. É raro um grau assim de picaretagem que leve a uma atitude dessa. É muito raro. Parabéns, teu país tem esse título. Então a gente sofre vendo esses camaradas. Fantástico hoje está chamando, não é? A atenção às chamadas durante o dia, durante a semana, dos auditores fiscais. Caras que existem, o nome já disse, para auditorar, para fiscalizar, para que não haja roubo. E um deles, cinicamente, na chamada diz, olha, entre mulheres, viram? Hotéis e carros, tinha vez que eu gastava 8, 10 mil reais do contribuinte. Um repórter desse deve ter um sangue frio, não é? Eu levantava e dava uma bifa no sujeito que ele ia ficar um mês procurando a casa dele. Mas o cara é frio. Ele é repórter, né? Que bom, ele é mais controlado que eu nisso. É óbvio, tire a caricatura e o exagero, mas é triste, não é? Eu não sei com você, para mim isso me deprime. Ontem à noite eu fiquei muito deprimido de estar pensando nessas coisas, mas muito deprimido mesmo. Eu dizia ontem à noite sozinho, Deus, me mostra em Ti razão para a vida, porque nela eu não tenho visto. Está difícil às vezes olhar para a vida e ver esses caras que cinicamente vão à TV e dizem, entre mulheres, leia-se prostitutas, carros e balada, eu gastei 8 mil naquela noite. E aí você vai num hospital e vê um senhor de 60, 70 anos chegando de madrugada para tentar conseguir uma senha, tal qual um cachorro esperando o seu osso na porta do açougue. Polícia não dá conta, políticos se corrompem, nunca, como diz o nosso ex-presidente, nunca na história desse país, não é? A corrupção se mostrou tão claramente. Ela sempre existiu, desde que o homem é homem. A corrupção nasceu no Éden. Agora, é triste ver como a humanidade caminha às cegas para pior, não é? Mas vamos mudar de área então, vamos lá na de vocês. Saúde, ufa, melhora, né? Hospitais, vai no regional agora. Se não tiver 150 lá na fila esperando, eu corto a língua e nunca mais falo disso. Vou lá com você agora, não faço a menor ideia quantos tem. Se não tiver 150 lá dentro, em situação precária, eu corto a língua e fico quieto em casa jogando paciência. A situação é terrível. Quem usa o SUS sabe que tem na mão praticamente um passaporte para o inferno, quando precisa usar. E aí talvez você diga, ufa, que bom, na graça bendita de Deus eu não preciso do SUS. Eu tenho meu planozinho de saúde, eu tenho lá meu plano X ou Y, então eu vou para o hospital particular. Aí o cara mora em Curitiba, dá um pique-paque nele, ele vai para o hospital evangélico, cai lá na CTI, na mão da doutora, manja a doutora Frankenstein? 36 mortes na conta dela já. Hospital evangélico, imagina se fosse hospital luciférico, satanérico. A gente ri para não chorar. Irmãos, o quadro é grave. Não sobra instituição que existe para bem, fazendo só o bem. E é lógico que talvez daí você, pastor, pega leve, há exceções. Queria te dizer duas coisas. Primeiro, há sim, e nunca foram tão exceções como são hoje. E por isso então merecem ser apenas respeitadas, não palmas, porque não estão fazendo nada mais que a sua obrigação. Um político que não rouba, um militar que é honesto e um médico que é decente, eles não estão fazendo nada mais do que a obrigação. Quando eu era garoto e passava de ano, meu pai me punha no colo assim, dava os parabéns, mas sempre, para eu não ficar muito besta na vida, ele dizia, filho, só lembra que não foi mais que a tua obrigação. E se eu dissesse, mas o fulano não passou, ele falou, então o fulano não fez mais que a obrigação dele. Porque você acorda de manhã, tem café na mesa, roupa arrumada, você vai para a escola, o pai compra o livro e rala igual um desgraçado para você fazer uma coisa só na vida, estudar. Você não fez mais que a sua obrigação. Graças a Deus, meu pai me ensinou isso. Então, cada vez é mais exceção. Mas entenda, não fazem mais que a sua obrigação. E eu não quero ser leviano. Há uma quarta instituição também que, infelizmente, tem estampado muitas páginas, que não páginas que celebram a vida, não é? Também a igreja
é uma instituição para o socorro humano. Mas às vezes eu fico horrorizado de ver como algumas coisas que se abrem por aí, se autodenominam igreja, não fazem a menor cerimônia de pegar aquele que já está sofrendo, aquele que já está espizinhado pela própria vida, e sugar dele a última gota que ele tem, seja de dinheiro, seja de fé, seja de recurso. E quando ele não tem mais o que dar, senta aí e faz número, porque afinal de contas a gente já tirou de ti o que a gente queria. Sabem do que eu estou falando? É triste? É real? Muito. São pastores que não leram e não aprenderam de Jesus o que ele escreveu para que ficasse registrado para nós, o que ele ensinou para que ficasse registrado para nós, não o que ele escreveu. Quando ele diz: eu não vim ao mundo para apagar pavio que fumega, nem para torcer a cana já torcida. Já leu isso nos evangelhos? O que Jesus está dizendo? Aquela pessoa que sofre, que está lá na última chamazinha, como uma vela quase se apagando, eu não vim pegar esse paviozinho que está no fim, com um prazer sádico, dizendo: apague mesmo, seu pecador. Não. A essa vela eu ponho a mão em volta para que de novo a chama brilhe, para que de novo a luz se acenda, para que de novo a esperança renove. E a cana já torcida eu vim para que ela tenha descanso, porque já tiraram dela a garapa, já tiraram dela o sumo, já tiraram dela o suco. Infelizmente há muita gente se perfilando aí com nomes e títulos eclesiásticos, que um dia, sendo Deus justo, virá à tona quem de fato são. Mas o fato é que nós então precisamos de socorro. E o salmista diz: eu não sei vocês aí, igreja da família cristã, eu já resolvi. A minha expectativa, a minha esperança é que o meu socorro venha do Senhor, dele e de mais ninguém. E aí você me diz: claro, pastor, o camarada é um salmista, ele ia dizer que o socorro dele vai vir da onde? Do Exu Caveira, da Pomba Gira, não é de uma pedra de cristal ou algo assim? Parece óbvio, mas não é, porque em volta dele aqui, nesse momento histórico onde ele está, tem muita gente que espera que o socorro venha de outros lugares. Por exemplo, é aqui, do lado da onde ele está, que está instituído o grande culto a Baal, um Deus falso, carrasco dos seus seguidores, um Deus que não é, porque Deus é um só, uma mentira feita a Deus, para quem ou diante de quem as pessoas se subjugam e servem. O culto a Baal é vizinho desse lugar aqui. Tem gente que espera de um outro Deus, tem gente que espera de uma superpotência política. A gente lê na Bíblia, não é? Quantas vezes guerras entre povos, e quantas vezes Israel erra achando que vai estar melhor se estiver com um povo desses com o qual não deveria caminhar. Muita gente espera que o socorro venha de um iluminado ou de uma iluminada, alguém que venha com uma proposta mágica, não é? Um guru, um profeta, algo assim. Ah, pastor, imagina, será? Adolf Hitler, Lenin, Stalin, Mao Tse-tung, esses grandes assassinos ou coordenadores dos grandes genocídios da terra, eram vistos como: está aí a resposta, sigamos-la, esse é o cara. E eles não faziam nenhuma cerimônia em tirar essa pecha de si mesmo. Eles cantariam tranquilamente, plagiando o rei: esse cara sou eu, pode apontar que eu topo. E as pessoas marcham atrás desses cidadãos. Só num dos episódios que um dos mencionados aqui participou, foram 8 milhões de mortos. Mortos por quê? Porque não eram como ele gostaria que fossem. Só por isso. Porque não acreditavam no que ele acreditava. Então veja, não é tão óbvio assim. O salmista diz: o meu socorro vem do Senhor. Repare aí, olhe para a tua Bíblia, por favor. Ele diz: eu elevo os olhos para os montes. Significa o quê? Bom, ele está centrado na capital da fé da tradição israelita, Jerusalém. Muito provavelmente ele está olhando para os montes que estão em volta da cidade e que são celebrados na Bíblia várias vezes, não é? Como em volta de Jerusalém estão os montes, diz o Salmo, a gente parafraseia e canta, não é? Agora, pode ser que ele esteja olhando para os montes e pensando com a sua cabeça semita, oriental, como era comum aqui, que quanto mais alto eu estou, mais perto da divindade eu chego. Pastor, mas isso é tolice. Nesse tempo que eles acreditavam muito nisso.
Aliás, cá para nós, tem muita gente que ainda acredita nisso. Na Coreia, eu fiquei lá um mês, os irmãos evangélicos ainda muito cheios dessa cultura populesca que os dominou por tanto tempo, eles adoram ir para um lugar alto orar. Por quê? Porque aí a gente chega mais perto do transcendente. Eu falei, que negócio doido, né? Mas respeito a cultura, um dia até fui, mas era muito alto. Chegou uma hora que eu comecei a empinar, não é? E aí eu olhei, tinha umas cordas, eu falei, será que essa corda, porque eu estou pensando, vai empinar mais, então eu pego a corda, e era. Falei, faz o seguinte, vocês vão lá para cima, eu vou ficar por aqui mesmo, Deus ouve daqui também, não é? Se vocês acharem algum anjo extra lá, manda um abraço, mas até aqui eu chego, mais do que isso eu infarto. Mas eles têm mesmo essa concepção, é uma concepção semita, é bastante como os muçulmanos também têm, os hindus também têm. Essas três religiões são muito parecidas em muitas coisas. Talvez ele estivesse olhando para o monte assim, um lugar onde a espiritualidade se manifeste. Mas pode ser que ele esteja olhando para os montes e dizendo, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Porque nos montes morava o perigo também. Nas fendas dos montes, nas brechas do monte é que ficavam os salteadores. Para não serem pegos, esses caras estão na cercania. No melhor estilo a parábola do bom samaritano, lembra? Camarada que está ali na tocaia e de repente vem passando um viajante, vap, e ataca. Seja lá porque ele está celebrando o monte como lugar de fé, ou o monte como lugar de perigo, o fato ele diz, a minha fé, o meu socorro, a expectativa que eu tenho de socorro, vem do Senhor. E aí eu queria te convidar a olhar no texto, coisa que está bem na nossa cara aqui, só nos lembrando, quais são os tipos de socorro? Quais são os tipos de proteção que o salmista diz, eu acredito que em Deus eu alcance essa proteção. Eu percebo que há em Deus preocupação com esse tipo de cuidado, esse tipo de proteção. Gostaria de enumerá-las para vocês. A primeira proteção, o primeiro tipo de socorro, de proteção, de cuidado, está no verso 3. O que diz no verso 3? Ele não permitirá o quê? Vamos lá numa voz alta. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Mas tem outras traduções aí. Tropecem, tem? Levanta a mão. Desviem, tem? Tropecem e vacilem, não é? O que significa isso? Esse é o primeiro nível de proteção que eu estou te mostrando aqui. Só olhando para o Salmo. Proteção para os nossos pés, ou seja, a figura do caminhar, do ir e vir comum da vida. É proteção para o nosso caminho, é proteção para aquela empreitada constante que temos quando acordamos todo dia e temos que nos jogar na vida. Amanhã é segunda-feira. Eu e o Garfield, aquele gato do desenho, nós odiamos segunda-feira. Somos fofinhos e adoramos lasanha, não é? Então a gente é parecido. Mas eu, para não ficar pecando com isso, toda segunda eu acordo e lembro de um texto bíblico que diz, esse é o dia que o Senhor preparou para ti, alegre-se nele. Por que a gente não gosta muito da segunda? Porque segunda a gente vai pegar o que a gente pendurou no cabide na sexta, lá na empresa, lá no banco, não é? Às vezes chega uma conta na sexta-feira, olha que coisa trágica, não é? Sexta-feira, só sábado eu vou fazer um churrasquinho, eu não quero lembrar de nada. Aí o porteiro olha para você com aquele sorrisinho desgramado e te mostra uma multa, não é? Que você tomou no trânsito, ou uma conta. Eu nem pego, eu falo, me dá segunda, isso aí, não estraga o meu fim de semana. O fato é que seja segunda, terça ou quarta, você tem que pular e encarar a vida. E para o crente, não adianta esse negócio de, eu tenho que sair com o pé direito da cama. Você tem que sair com o pé em Deus, o pé firmado na fé, o pé firmado na rocha. É melhor sair da cama com o pé esquerdo em Deus do que com o direito no diabo, porque você tem a proteção de quem lhe pode proteger. Proteção para os caminhos significa o quê? Ir e vir na direção certa, focado. Estamos falando de alvo aqui. Como é que você caminha pela vida? Já leu a história de Alice, País das Maravilhas? Lewis Carroll é o pseudônimo que o autor assume para escrever. A Alice, no meio da história, está andando e está o gato sentado lá, aquele rabão, parece uma pantufa gigante, não é? Sentada na árvore. E aí a Alice diz, olá seu gato. Ele diz, oi linda menina, o senhor podia me dar uma informação? Ele, claro. Ele diz, o senhor pode me dizer para onde essa estrada vai? E o gato responde, para onde você está indo? Ela fala, não sei, eu estou perdida. Ele falou, então pode pegar minha filha, quem não sabe para onde vai, qualquer estrada serve. Que essa não seja a nossa história. Por quê? Há para nós da parte de Deus proteção para o caminho.
para os pés, para que a gente não ande perdido. Eu erro o caminho quando eu perco o foco correto. Qual é o nome teológico disso? Errar o caminho. Pecado. A palavra pecado no grego, das nossas traduções, hamartia, pecar é errar o alvo. Vem do grego clássico, do mundo da poesia, do mundo da cultura grega comum. O arqueiro que mira lá e pá, erra o alvo. Mira no alvo e mata a galinha da vizinha que estava ciscando, não tinha nada a ver com aquilo. Essa figura de erro de alvo é a palavra que os autores do Novo Testamento trazem e dizem, isso é pecado. Hamartanos, errar o alvo. Deus tem um alvo proposto e por desconhecê-lo ou por infringi-lo, eu erro. E aí eu peco. Pecado é isso. É ir na direção contrária do alvo proposto por Deus. Por isso eu preciso do cuidado de Deus para o meu caminho. Por isso eu preciso do cuidado de Deus para que meus pés venham no caminho correto. Isso é sério? Ou se é? Se você colocasse o dedo aí e pulasse lá no Salmo 73, você ia encontrar um exemplo clássico disso. O nome do sujeito é Asaf. E não é um camarada qualquer. Asaf faz parte da liturgia oficial do culto de Israel. Ele é um dos camaradas que está metido com o coro, que canta as canções de celebração na reunião oficial do seu povo. Asaf é um salmista. Asaf é um homem experimentado em Deus. Mas você lembra do Salmo 73? Ele diz que um dia, por descuido, ele olhou para a prosperidade dos maus e a invejou no seu coração. O verso 4 do Salmo 73 nos apresenta um Asaf dizendo: puxa vida, os maus não sofrem. Veja, ele não está olhando para o cara que é o vizinho dele, e que ele sabe, porque todo o bairro sabe, que é um tremendo de um picareta, que é um 71 de carteirinha, como diz meu irmão, é curva de rio, não é? Curva de rio, tudo que é tranqueira para lá. Ele sabe que esse cara é conhecido por suas peripécias, trai a esposa, é caloteiro nos negócios, seja lá o que for. O Asaf está olhando para o sujeito, e ele não está invejando do sujeito aquilo que eu até entenderia se ele invejasse. Tipo, veja a vida de oração desse homem. Olha como esse homem conhece as escrituras. Olha como esse homem trata com carinho e seriedade e dignidade a sua esposa. Olha como esse homem se dá pelos seus filhos. Olha como esse homem é sério. Não! O texto diz que ele está olhando só para uma coisa: para o que aquele cara tem. Diga-me o que tens e te direis quem és. O cara está lá escovando o camelo 0 quilômetro dele, comprado com o dinheiro da impunidade. O Asaf olha do lado e vê o seu camelinho 67 caído, não é? Tem que orar para o bicho levantar. E ele olha para o camarada e ele diz no Salmo, veja aí no texto, ele diz explicitamente: eu invejei a prosperidade dos maus. E ele diz: quanto a mim, nessa hora, quase os meus pés vacilaram, quase os meus pés se desviaram, quase os meus pés tropeçaram. É o típico exemplo do que estamos lendo aqui. Eu estou falando de Asaf. É o homem segundo o coração de Deus, querido por Deus, amado pelo seu povo, respeitado como um líder inclusive, mas que por perder o foco, começa a ver os seus pés vacilarem. E é aí que o nosso pé vacila. É quando esse mundo mentiroso que a gente vive propõe para nós outros alvos. É quando esse mundo mentiroso te convida a abandonar uma convicção por uma conveniência. E você diz: mas eu tenho uma convicção. Ele diz: mas é conveniente se você der uma afrouxadinha na rédea da tua convicção. Ah, mas eu não posso. Não, dá uma afrouxadinha só, ninguém está vendo. Olha aí o que os caras estão fazendo. O cara é ministro, outro é delegado, outro é médico. Rapaz, você que é um Zé Ruela, faz aí também. E Asaf diz: quase os meus pés se desviaram. É interessante ler no hebraico que ele diz: eu era como um animal. Na tua tradução, do Salmo 73. No hebraico ele diz: eu era como um behemoth. Behemoth no hebraico é hipopótamo. Por quê? Porque o hipopótamo, na tradição dos judeus, como a gente não tem alguns bichos que a gente elegeu,
não é? O juiz que não acerta o lance no futebol, o pessoal carinhosamente fala, só anta, não é? Alguma coisa assim, topeira. E também bichos bons, né? O camarada olha para a mulher e fala, você é minha gatinha, não é? Ai, você é meu gatão. Então, tem alguns bichos que a gente elege. O hipopótamo era um bicho, até hoje, que na cultura judaica é símbolo da lentidão. Não só porque ele é paquidermicamente grande e lento, é verdade, o hipopótamo é assim, vocês conhecem o bicho. Ele come lá meia tonelada, deita na beira do rio, abre aquela bocona, não é? E fica lá. Tem um passarinho que entra para palitar o dente dele. Tem profissão desgraçada na vida dele. Essa é uma. Palitar dente de hipopótamo. Seria espirrar a Deus profissão, a Deus tudo, não é? O hipopótamo, o problema, por que se usa hipopótamo? Chamar alguém de hipopótamo lá em Israel é exatamente para manezar aqui e chamar alguém seu tanso. Ou seja, demorado no raciocínio, naquela situação pelo menos, demorou em responder como convém, demorou em dar a resposta adequada, foi lento, e Asaf diz isso, diante daquela situação, invejando a prosperidade dos maus, perante a graça de Deus eu estava como um animal, eu estava lento em dar respostas corretas do meu coração, lento. Graças a Deus a história não acaba aí. Ele diz que ele vai ao templo, talvez não dá para reclamar mais uma vez, mas ali ele diz que Deus mostrou para ele qual é o fim desses homens ímpios, que não servem a Deus a despeito do que tenham. E aí é bonito como ele termina, ele fala, que mais poderei querer eu? Eu vivo na terra, mas te tenho como meu Deus no céu. Que mais poderia eu querer? Primeiro nível de proteção, meu irmão, minha irmã, para os seus pés, para o seu caminhar diário, para o seu ir e vir. O segundo nível, adensa mais ainda. Se o primeiro nível é para essas coisas que estão em volta da gente, que nos chegam de fora para dentro, o segundo nível diz respeito à proteção psicológica, para usar um termo bacana aqui, e a gente destrinchá-lo. Aonde está isso, pastor, aí no texto? Está no verso 8, no verso 7. O que diz no verso 7? O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Estamos falando dessa dimensão imaterial do ser. Não estamos mais falando agora de coisas e situações concretas assim, mas do nascedouro delas. Não estamos falando mais da parte do iceberg que aparece para fora d'água. Estamos falando para aquilo que está água abaixo. O que é alma? Por que na Bíblia de algum de vocês aí não está alma? Está como? Vida, isso. Não é? Vamos chegar lá. O que é alma? Essa palavra é uma palavra especial e seríssima no texto bíblico. A palavra hebraica nefesh, que é a palavra traduzida aqui por alma, ela aparece 755 vezes no texto do Antigo Testamento. Quando ela é traduzida do hebraico para o grego, quando eles pegam o Antigo Testamento e traduzem para a língua grega, porque é a língua do momento, dessas 755 vezes, eu não estou aqui falando números, bom, o cara sabe número, para você ver a importância dela. Dessas vezes todas, dessas 755, 600 vezes para o grego ela vai ser traduzida por uma outra palavra que você conhece, psique. Quando você fala de psicólogo, de psicológico, de psiquiatra, de psique, aonde é que você põe a mão? Põe aí para eu ver. Isso, na cabeça, lê do engano. Lê do engano. Veja, uma palavra que traduz a palavra nefesh, psique. Do que nós estamos falando afinal de contas? No livro de Salmos são 144 vezes que ela aparece. 100 delas junto com a expressão minha, a minha alma. O que é a alma? Essa palavra nefesh, lá na sua origem, lá atrás, ela podia ser traduzida por garganta, por fôlego, por sopro vivificador. Quando Deus cria Adão, diz o texto bíblico que Deus, após ter criado aquele cidadão, sopra nele o quê? Fôlego da vida. Palavra hebraica, nefesh, alma, como você está lendo aí. A alma, meus irmãos, são as vontades. A alma são as paixões. A alma são os impulsos. A alma são os apetites. A alma é algo que brota dentro de você. É lá na alma que as emoções nascem.
O camarada que chega a uma agressão porque odiou alguém, é muito raro você, a não ser que você seja um psicopata, tenha algum problema mesmo de transtorno muito sério, é muito raro alguém que abre a janela um dia e diz, tá um excelente dia para dar uma bolacha no gerente do ônibus, não é? Ou do banco, e vai lá e pá no cara. Não. Esse negócio nasce em algum lugar e vai crescendo. A pergunta é, em que lugar nasce esse negócio? Na alma. A alma é a sede das vontades, a alma é a sede das paixões, é na alma que você tem medo, é na alma que você tem coragem, é na alma que você diz, vai dar, e ao mesmo tempo você diz, será que não dá? É na alma que os seus sonhos mais nobres e os seus pensamentos mais perversos fluem. Lugarzinho danado essa tal de alma. Por isso o texto diz, que o Senhor guarde a tua alma. E aí quando se traduz por psique, por isso eu dizia, o ledo engana achar que psique é isso aqui. Os psicólogos podem nos ajudar, não é? Vocês têm um aqui de cátedra. Não é aqui a nous, a mente, não, é a interação do todo. A palavra nefesh, na sua tradução mais breve e ao mesmo tempo mais própria, significa o seguinte, a vida humana na sua inteireza. A vida humana na sua inteireza. Por isso o psicólogo não é um estudioso de cérebro, ele é um estudioso do humano, do todo. Para eles cobrarem mais caro e ficar chique, eles falam uma visão holística, mexendo com eles, né? Holística, holokleros do grego, integral. Eu não posso ver o camarada separado, até porque não existe separação. Alma sem corpo é fantasma, corpo sem alma é defunto. E Jesus não veio nem para fantasmas, nem para defuntos. Ele veio para pessoas inteiras. Por isso a alma, e aqui está o lugar mais sério das batalhas espirituais. É na alma, repito, que nascem as suas mais nobres aspirações e os seus mais pérfidos desejos também. É lá na alma que aquele maior valor que você tem diz, puxa, que bom Deus, legal, nisso eu sou bacana. É lá que nasce. E é lá que nasce também aquele que fala, desgraçado desse defeito que eu não consigo largar. É lá na alma que ele nasce. Eu adoraria que fosse um demônio que grudasse nas minhas costas, porque eu pulava de costas e matava o bicho, igual boi de rodeio. Não é. Não é. Por isso a Bíblia é clara nisso. Quando o Tiago fala de tentações, ele diz o quê? Ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus. Deus a ninguém tenta. Aí parece que ele vai continuar falando, foi tentado pelo diabo. O que ele diz? Cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua cobiça, sua concupiscência. Concupiscência é a tradução da maioria de vocês, pode olhar lá em Tiago. É uma palavra bacana porque você não sabe o sentido, então você não se compromete, não é? Você gosta de concupiscência? Eu não tenho, só tem cobiça. Qual é a tradução de concupiscência? Cobiça, desejo, não desejo qualquer, porque desejo não é problema. É um desejo sem rédea, é um desejo desenfreado, é um desejo que é senhor de si próprio, como se fosse possível. É um desejo sem nenhum controle, ninguém nem nada consegue brecá-lo. Então se for um bom desejo, bacana, mas se for uma porcaria de um desejo, que horror, não tem controle. Percebe? Tiago está falando dessa realidade da alma. E esse texto diz que além de nos guardar nos caminhos, o Senhor quer guardar a nossa alma. Somos uma raça de almas quentes. Sabiamente, no Salmo 23, o salmista diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E a gente às vezes lê esse texto erroneamente, achando que nada me faltará é uma lista de coisas que vendem em loja, não é? Os pregadores da TV adoram isso, não é? Olha aí, nada te faltará, você vai comer o melhor dessa terra. Essa baboseira que se faz com o texto bíblico, tirando o texto do contexto para torná-los pretexto. Ele diz, olha aí, o texto está dizendo, nada te faltará, você vai ter casa de campo, casa de praia, casa na lua, casa submarina, casa no Polo Norte, casa, não é? E um monte de carnê de PTU também você vai ter. Irmãos, deixa a caricatura de lado. Para ter casa de campo, casa na praia, carro do ano, não tem que ser crente. Bandido tem, traficante tem, político corrupto tem. Os caras que foram presos agora, os auditores, um deles tinha 2 carros que valiam juntos 1.200.000. E ele ainda diz, mas eu comprei usado. Não estou brincando. Não estou brincando, vocês viram, a TV mostra.
Para essas coisas não precisa ter Deus. É lógico, nós cristãos, tudo que temos agradecemos ao Senhor e entendemos que é pela graça dele que temos. Aliás, precisamos sempre saber se ele quer que tenhamos, que a gente adora ter. E nem sempre a gente tem o que Deus gostaria que tivéssemos. Alguns eu acho, sinceramente, nessa igreja não, mas na minha, alguns têm muito mais do que deviam. Especialmente em relação à preocupação dele com os desgraçados e miseráveis da terra. Estão se lixando para eles. Afinal, Deus abençoe, eles querem prosperar. Veja, o salmista, no Salmo 23, no hebraico, é como se tivesse 2 pontos ali. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. 2 pontos. Aí ele vai começar a dizer o que não falta. Ah, agora sim. Agora fica bom. O que ele diz? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, ou seja, a proteção, a constância do cuidado divino, numa metáfora de um pastor e sua ovelhinha carente, necessitada, frágil. Eu posso contar com ele, não é? Ele guia-me mansamente às águas tranquilas. Você consegue pensar na figura de guiar mansamente no meio desse mundo louco? Pois é, o crente consegue. Mas aí rapidamente ele, seguindo, ele diz, ele refrigera a minha alma. Nós somos uma raça de almas quentes. Precisamos do refrigério da alma. Vá aos shoppings dessa cidade, são vários. Ache em uma das lojas, hoje promoção, refrigério da alma. Compre 1 quilo, leve 2, tem sachê, spray. Não tem. Não tem. E a meninada mais nova que acha que a internet é quase Deus, pede na internet, pastor. Também não tem. Refrigério da alma, meu querido, minha querida, é uma coisa que só uma pessoa, só um ser na existência pode dar. E o seu nome é o Senhor Jeová. O seu nome é Jesus Cristo, o seu nome é o Espírito Santo de Deus. Porque só Ele consegue alcançar a alma humana nessa profundidade. Ele que é o seu Criador. Ninguém consegue. Os psicólogos sabem, trabalhando com seriedade, que eles têm que ajudar as pessoas a se encontrarem com elas mesmas, a abrir a porta das almas delas mesmas para se encontrarem. E nisso o psicólogo cristão leva uma baita vantagem, porque ele sabe que isso é muito difícil, mas que se a graça de Deus estiver presente como um recurso terapêutico, nós estamos anos-luz lá na frente, porque Ele consegue falar, enxergar a alma com a minúcia que só Ele consegue. A pergunta é, a gente tem que guardar a alma por quê, Marcelão? A gente pode perder? Porque tudo que tem que guardar é porque pode perder, não é? E eu pergunto para vocês, a gente pode perder a alma? Dá um texto bíblico para mim então, para embasar a tua afirmação. Qual é? Vamos lá. Isso. Ótimo texto. De que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? É Jesus falando. Falando para quem? Para os seus discípulos, para aqueles que caminham de perto. Não é um texto que ele está falando para pagãos. Olha aí, rapaziada, vocês que estão aí no bem bom da vida, se liguem, hein? Obrigado. Porque esse é um texto que a gente gosta de ler para os outros, né? Teu chefe chega na empresa e fala, troquei o carro. Você fala, miserável, né? Não fala, você pensa, miserável, né? É, chefe, legal, mas ó, fica ligado, hein? Não adianta nada ganhar o mundo e perder a alma. Fala com raiva. Jesus não falou para estranhos, é para os discípulos que ele está falando. Pode olhar no Evangelho. Quando é que você perde a sua alma? Quando você acredita na mentira do mundo. Quando você perde o foco e os seus pés se desviam. Aí a tua alma se apequena. A tua alma fica menos do que aquilo que ela foi feita para ser. Søren Kierkegaard, o filósofo, o pensador cristão, dinamarquês, que hoje o mundo redescobre, Søren Kierkegaard diz, é no encontro com Cristo que eu me alegro, porque eu posso voltar a ser o que eu nunca deveria ter deixado de ser. Esse é um homem se encontrando com a sua alma, vasculhando-a na graça de Deus. Alma, coração, essas dimensões que essas palavras têm. Coração, os rins, o hebraico usa isso, não é? Pega, agora há pouco fizemos isso, falamos do sangue como se falássemos de pessoa, né? O seu sangue faz isso comigo, uma linguagem poética, o hebraico faz isso. Pega alguns órgãos e dá a eles pessoalidade. Não é? Perder a alma como se ela fosse um objeto. Guardar o coração, a interioridade. Coração é outra palavra, não vou ficar falando dela agora. Falei aqui quando eu preguei sobre adoração, mas lembre-se, sobre tudo que tens que guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procede as fontes da vida, ou não, se não for guardado. Estamos falando dessa interioridade. Deus quer guardar a tua alma.
sabia? Terceiro nível de proteção qual é? Primeiro, do caminho. Segundo, proteção psicológica, proteção para a alma, para a interioridade, para a psique, para a nefesh, para a sede das minhas paixões e vontades. A Sandra não está aqui hoje, porque ela está meio dodói, a minha mulher. Aquilo é uma criana brava que vocês não fazem ideia, não é? O Acre existe, não é? Creia, eu tenho uma acriana, não é? E a Sandra, às vezes ela me fala assim, sincera, eu queria não sentir isso. Falei, fala para tua alma, pede ajuda a Deus para que Ele guarde a tua alma. Volta lá no Salmo, e ela volta, ela vai lá e ora por isso. Senhor, tem uma promessa aqui que o Senhor guardará a alma. Eu tenho muita dificuldade em guardar minha alma, ela disse. Nós somos muito diferentes, não melhor ou pior, entenda? Diferente, eu sou um bulldog na vida, não é? Por isso que eu quero ter um bulldog, porque eu sou igual, pois lá eu fico. Eu não quero mudar de casa, eu não quero trocar de carro, eu não quero, mesmo, não é? Minha grande alegria é ir para a Praia da Daniela, pescar carapicu e ficar lendo e papeando com ela. Para mim isso é o céu, não é? O céu para mim é a biblioteca que não fecha, onde eu posso ficar lendo bastante tempo. Na Daniela então, às vezes eu passo o inverno lá, alguns dias que eu posso, sentado na pedra. O pescador fala, você vai morrer de frio. Eu falei, fica tranquilo, morro feliz, não é? Só com o olho para fora. Ela não, ela é preocupada, ela é agitada. Eu sei que as mulheres dessa igreja não são ansiosas, mas as mulheres normalmente são, não é? A minha é muito. Se eu falar para ela assim, meu amor, sabe aquela pizza que a gente marcou de comer lá na casa do Odair? Antes de eu falar, ela vai dar 6 colocações. Não vai ter mais. Tá chovendo, o carro quebrou, ele desmarcou. Eu só queria dizer, tá de pé. Não é, mas não dá tempo. Ela é muito ansiosa, tadinha, e ela sofre muito com isso. Ela tem problemas de tensão. Graças a Deus, ela está aprendendo isso aqui com o tempo. Eu conheci a Sandra, ela era filha de um médium que incorporava espíritos para fazer cirurgias, não é? Eu ia buscá-la na CERT aqui, com todo respeito aos amigos espíritas, mas era lá que eu ia buscá-la, quando a gente era só amigo. E ela me dizia, você pode ir lá fazer uma palestra? Porque é tão diferente o que você fala e ao mesmo tempo parece tanto com alguns valores que eles defendem lá. Você pode ir lá na CERT? Eu falava, posso, vocês prometendo que me deixam sair integridade física, eu vou. Mas estou brincando, nunca tive problema, fui, gosto muito deles, não tem problema, aliás, com ninguém. Eu tenho problema com descarado, com cara à toa, com mentiroso. O cara que é autêntico, seja um macumbeiro ou ateu, me abraça, que eu te quero muito bem, não é? Porque aí a gente tem chance, na verdade as coisas se solidificam, e a gente tem chance. Eu não sou dono da razão, ninguém é, mas a Sandra tem um coração aquecido demais às vezes, e ela está tendo que viver essa dimensão aqui sempre. Já eu tenho em outras áreas. Terceiro cuidado é o cuidado sobre o quê? Está aí no verso 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Anota aí. É o cuidado de Deus já sobre o teu caminho, sobre a tua alma e sobre os teus empreendimentos. O reverendo Derek Kidner, no seu comentário aos Salmos, traduzido aqui para o português, um antigo e já falecido pastor da nossa igreja, da igreja anglicana, ele diz o seguinte: é o cuidado de Deus sobre as aventuras da sua vida. Ele está falando das coisas que você busca conquistar. Aqui, guarda a tua saída e tua entrada, está falando do teu trabalho, do teu empreendimento. Se você é aluno, da tua escola, da tua postura lá no colégio, lá na faculdade. Se você é dona de casa, da tua vida enquanto dona de casa, o jeito como você ouve as suas vizinhas. Se você consegue brecar as fofocas, transformá-las em bênção, ou se você é caixa de ressonância e só piora a situação. Se você é um profissional lá na tua empresa e é cristão, o que tem escutado de você as pessoas lá? Às vezes o máximo que um crente consegue falar na empresa é uma piada, e normalmente é ruim, porque crente é ruim de contar piada. Então, o que eles ouvem de você lá? Isso é sério. Ele guardará a tua saída e a tua entrada. Sabe por que a gente fica muito tranquilo de afirmar que isso aqui é um termo ligado ao trabalho, a esse tipo de empreendimento, ao seu empreendimento pessoal? Porque esse é um termo que em Israel é usado com conotação militar normalmente. Se você pega o livro onde Davi sai para as batalhas, ou os livros, não é, históricos, onde se conta as batalhas do exército de Israel de Davi, volta e meia você vê ou um profeta, ou alguém orando, ou o próprio Davi, dizendo: olha, que o Senhor vá com vocês, guardando a tua saída, e que Ele
traga vocês de volta guardando a tua entrada. Se alguém aqui for judeu, ou tiver um pé lá, como eu, ou se frequenta um consultório de um médico judaico, veria no batente da porta lá, nos 90 graus da porta, uma caixinha pequenininha, parece um sensor de alarme. Não é. Roubaram até isso da minha casa. Ninguém está roubando até caixinha de promessa, não é? Eu coloquei lá e levaram. Aquilo chama mezuzá no hebraico. O que é mezuzá? Mezuzá é batente, por isso tem esse nome. O que tem dentro daquela caixinha? Uma mandinga? Uma oração de espanta ladrão? Não. Os judeus põem aquilo na porta, no batente da porta, porque lá dentro tem duas bênçãos, duas orações que para os judeus são muito preciosas e para nós também estão na Bíblia. Uma delas você talvez não tenha lido muito, a outra você conhece bastante, é o Deuteronômio capítulo 6. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Os judeus chamam de Shema, porque a primeira palavra é o verbo hebraico ouve, Shema. Ainda hoje na sinagoga se canta Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Errad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A pergunta é, por que está lá no batente da porta? Você acabou de ler aí. Qual é o símbolo? Que o Senhor me guarde na minha saída e me guarde na minha entrada. É comum o judeu passar e pôr a mão naquilo. Está aqui vendendo um terreno, não é? Está aqui vendendo a lojinha, mas ele passa e põe a mão. Para ele já é uma tradição, às vezes, erroneamente, inclusive, só tradição. Porque o gesto não é nenhuma mandinga, mas é um gesto simbólico, como a gente faz ao erguer as mãos, como erguemos há pouco, dizendo, eu acredito nessa provisão, nessa bênção, nesse cuidado. Eu quero para a minha vida. Eu quero sair com a paz de Deus e voltar na paz de Deus. Quando um judeu tem uma loja e sai de casa, quando ele sai de casa tem um desse. O Senhor está guardando ele na saída. Quando chega na loja tem outro, porque lá não é mais saída, lá é o quê? Entrada, e ele entra e está lá. E aí ele fica trabalhando. Quando ele sai, agora a entrada virou saída. E a saída da casa agora é entrada. Sacou a dinâmica? Que ele me guarde na entrada e na saída. Eu preciso dele o tempo todo nos meus empreendimentos. Por isso o judeu tem aquilo lá. Não é à toa. Por isso tinha um na minha casa também. Com o mesmo carinho. Na tradição dos antepassados da minha fé, dizendo, Senhor, eu vou sair confiando na tua promessa e na tua bênção, me traz de volta assim também, porque eu não quero sair cheio de fé, e aí durante o dia o gerente do banco me cortou o especial, meu chefe me deu uma pegada feia, e eu não podia dar um tapão em nenhum dos dois, tive que ficar engolindo a seco. Aí fui no clube para dar uma relaxada, o cara me brecou na porta e falou, você não tem pagado aqui suas contribuições, você não vai poder entrar. E aí eu venho para casa com aquele óleo, eu entro em casa e a mulher errou um pouquinho no sal do arroz. Leva o tapa do gerente, leva o tapa do porteiro do clube, ela leva toda essa agressividade. Eu sei que não acontece isso, mas se acontecer, seria bom se esse cara, na hora que voltasse para casa, lembrasse o quê? Peraí, eu saí pedindo proteção, e agora eu volto nessa mesma paz. Ele quer guardar a tua entrada e a tua saída. Cuidar dos seus pés, cuidar da sua alma, cuidar dos seus negócios. 3 razões porque você deve apostar suas fichas em Deus para esse cuidado. Ah, professor, tem a Cronos aí, tem computador. Não, por que tem que acreditar que é em Deus que está o negócio? O texto diz também, e a gente caminha para o final olhando isso. Olha aí de novo para a tua Bíblia. Primeira razão pela qual você deve apostar toda a sua fé nisso, a primeira razão porque você deve apostar com convicção todas as suas fichas em que o seu cuidado vem do Senhor, aparece logo no texto, no verso 4. O texto diz no verso 4 o quê? Que ele não cochila, ele não dormita, ele não pestaneja. Primeira razão pela qual você deve confiar em Deus para esse socorro é por isso. Você está lidando com um Deus insone, um Deus que não dorme quando o assunto é a tua alma. Às vezes alguém fala para mim, acho que eu errei a reza, eu não estou orando direito, Deus não está me ouvindo, acho que Deus se esqueceu de mim. Eu entendo as aflições que movem as pessoas a falar isso, e é claro que eu não vou falar isso para elas na resposta nua e cruamente, mas a resposta é mentira, isso é uma impossibilidade. Deus não dorme, Deus não se esquece de ninguém, e Ele é tão Deus e tão plenamente amor que isso não caberia de forma alguma no seu caráter.
Ele pode dar um tempo, ele pode estar esperando um momento adequado, ele pode até já ter respondido e você não entendeu porque não foi a resposta que você gostaria. Mas Deus não fecha os olhos. Você pode dormir, porque o teu Deus não dorme. Você pode dormir. Lembra de Pedro? Falamos outro dia aqui, se eu não me engano. Pedro está preso, livro de Atos dos Apóstolos. Está preso, vai morrer no dia seguinte. E vai morrer. Ah, será que vai? Não, vai, está na Bíblia. Mataram o Tiago, deu ibope, saiu no Jornal do Almoço. O cara falou, vou continuar popular. Mata o Pedro amanhã. Baixada Fluminense, matam hoje, deixa outro guardado para amanhã. E aí o que acontece? A igreja começa a orar pelo Pedro, não é verdade? Senhor, liberta o Pedro, a gente ama aquele doido. Ele é meio casca grossa mesmo, meio chucrão, mas o Senhor é amor, a gente sabe que o Senhor ama ele também. Tem misericórdia do Pedroca. E Deus ouve. E a Bíblia diz que Deus resolve libertar o Pedro. E manda um anjo lá, libertação assim, em grande estilo. Não mandou advogado, mandou um anjo. Nada contra os advogados. Mandou um anjo. E quando o anjo vai lá libertar o Pedro, antes de libertar ele tem que fazer o quê? Com Pedro? Acordar. O Pedro está dormindo. Se você soubesse de verdade, porque um anjo, na hora que você chegar em casa, está sentado no pé da tua cama e vai te falar isso, que você vai morrer amanhã de manhã, não precisa responder para mim, responde para você. Você passaria essa última noite como Pedro, dormindo, tranquilo? Ou você teria que dar uns telefonemazinhos tipo, olha, eu já devia ter te procurado, foi mal, eu não estava no meu melhor dia, me perdoa. Você teria que dar um telefonema tipo, fulano, estou com uma continha pendurada aí, eu já passei umas vezes, você não estava, no fundo você não passou nada, mas agora você sabe que amanhã você vai embora. Você fala, você está acordado agora? O cara fala, meu, mas são meia-noite. Fala, mas tem que ser hoje. Por quê? Não, porque eu vou fazer uma viagem. Imagina um marido virar para a esposa e falar assim, querida, você está linda hoje. Os dois deitadinhos, faz um tempo que ele não fala. Ah, obrigado, meu amor. Daqui a pouco ele, querida, você está muito linda hoje. A minha sogra diria, essa alma quer reza, não é? Tem alguma coisa errada. Esse cara não é disso. Aí o cara fala pela terceira vez e a mulher vai falar, vem cá, obrigado, mas por que você está falando isso assim? Nós sabemos, por quê? Vai morrer no dia seguinte, está tentando tirar o atraso de uma vida que foi deixada, presa, condicionada a uma alma pequena. Entendeu? Filho, vem cá, essa noite o pai não vai dormir, nem você. O menininho sempre o que quis na vida foi brincar com o pai. Tem 7, 8 anos e ele não consegue lembrar a última vez que eles brincaram assim com qualidade, com tempo. E aí o pai fala para ele, nós vamos passar essa noite inteira brincando. O moleque arregala o olho desse tamanho, já começa a pegar os brinquedos. E ele pergunta, mas por quê, pai? E ele não pode dizer, porque eu vou morrer amanhã de manhã. Ele diz, porque eu perdi o sono, vamos aproveitar. Dá para entender o que eu estou dizendo? Como é triste quando você está no débito e tem que tirar o atraso. Como é triste quando você se arvoreia no seu próprio orgulho, na sua própria soberba, achando que você é como a quarta pessoa da Trindade. E que você consegue administrar todas as coisas, esquece que nem as mais simples muitas vezes nós damos conta. Você tem que confiar nele, porque ele não dorme. Ele não dorme, ele não pestaneja. Pedro podia dormir. Pedro sabia uma coisa que um outro salmo diz: que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Pode fazer serão, pode fazer o que for. E nesse salmo ele diz, porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. Isso não é a base bíblica para vagabundagem, é óbvio. Não é disso que o texto está falando. Vagabundeia aí porque se você é amado dele ele vai te dar. Não, Deus não tem nada a ver com essas picaretagens. O que esse texto está dizendo é que até enquanto dorme, embora aparentemente só esteja firmando o seu corpo num colchão e no estrado, o Filho de Deus tem por debaixo dele a mão portentosa e poderosa de Deus. E ela nunca sai dali. Ela nunca sai dali. Nós podemos nos virar para ele, ele jamais para nós. Essa é a doutrina bíblica da reconciliação. Nunca Deus virou as suas costas para a humanidade. Nunca. A única vez que Deus fez isso foi em relação a uma só pessoa, para que didaticamente ficasse compreendido por todas as eras o peso do momento, que é quando ele vira
as suas costas para o seu próprio filho na cruz, para mostrar que de fato ali estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus é tal qual o pai da parábola do filho pródigo, ele está sempre olhando no horizonte, na expectativa, na esperança de que o filho volte. E em voltando, ele corre, ele beija, ele abraça, ele põe para dentro. Ele não dorme, e essa é a primeira razão pela qual você deve confiar nele. A segunda razão, está aí no texto também, para que você confie nele em absoluto, é a que está logo no começo do Salmo. O meu socorro, verso 2, vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É o Deus que é todo poderoso. Meu irmão, o melhor dos ateus, se entendesse direito quem é o Deus que a gente serve, se ele não tivesse preso a caricaturas que às vezes ele vê por aí, ou as suas malandragens pessoais para não seguir a Deus também, pode ser, me entendem? Tem cara que tem muito mau testemunho, ele foi desevangelizado, ele olha e diz, na ciência, né? Karl Marx, os ateus famosos que a gente encontra por aí, David Hume, na filosofia, esses camaradas não tinham problema com Deus, eles tinham um problema com a caricatura de Deus que eles viam nos cristãos do seu tempo. Eles diziam, se Deus é tão assim, ele não pode ser tão assado. Nietzsche, que anunciava a morte de Deus, na verdade Nietzsche dizia o seguinte, se Deus é Deus como é, para que ele apareça, a gente tem que matar esses deuses que estão nos púlpitos modernos, no tempo dele. Porque ele dizia, um Deus que é Deus não pode ser essa mediocridade que esses camaradas estão falando. E ele tinha razão em muitas vezes. A primeira coisa é porque ele não dorme. A segunda é porque ele tem todo o poder. Às vezes lá na UFSC, nos bate-bocas lá, bons bate-bocas lá na filosofia, eu falo alguma coisa sobre Deus e o cara fala, pô, mas é assim? Pô, assim faz sentido. Eu já ouvi isso muitas vezes. Pô, assim faz sentido. E veja, eu não estou facilitando para que faça sentido para ele. Eu não posso baratear Deus. Mas de alguma forma agora ele percebeu. Puxa, então é assim? Pô, eu quero saber mais. Fala mais aí. Assim faz sentido. Ele tem todo o poder. Lembre-se sempre disso. No céu não há pânico. No trono de Deus não há pânico. Na agenda de Deus não há pânico. Nós confundimos a agenda. Nós erramos a agenda. A gente mete o pé pelas mãos. Deus não. Não há pânico no céu. Há preocupação, há carinho de Deus, há atenção de Deus. Agora pânico não. Nada lhe foge ao controle. Essa é a segunda razão que você tem que apostar suas fichas nele. E a terceira razão está aí no texto também, para a gente... O pregador vive falando que está acabando, não estou nada, falta um pouquinho, 10 minutos. O Senhor é quem te guarda, veja o verso 5, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Ou seja, além de ser um Deus que não dorme, além de ser um Deus que tem todo o poder, Ele é a tua sombra, é um Deus próximo, é um Deus de perto, é um Deus que está para comigo como uma segunda sombra. Quando eu olho a minha sombra, o que eu vejo? Eu vejo a mim mesmo. Quando eu era moleque, eu tentava brincar de fugir da sombra, bem pequenininho, meu pai na janela, eu ia num canto, tomava fôlego, saia que nem um louco, chegava lá no outro lado morto, a língua no pé, e a sombra chegava juntinho e tranquila. E meu pai um dia disse da janela, o que você está fazendo? Eu falei, pai, estou tentando fugir da sombra. E ele me contou uma parte da verdade. Ele falou assim, esquece filho, a sombra é que nem as coisas que você fizer na vida, você nunca vai conseguir fugir delas. Elas vão estar sempre te acompanhando de perto. Ele estava certo. Faltou ele me contar a segunda coisa, que eu tinha a possibilidade de, além da minha sombra, essa que mostra o meu limite, que impera sobre mim, ter essa segunda sombra aqui, a sombra do meu Deus sobre mim. Por isso eu estou escrevendo um texto lá chamado O Povo da Segunda Sombra, com base nesse versículo aqui. Porque quando eu olho, hoje eu não vejo só mais a minha sombra na parede roliça, estampando todos os meus defeitos. A sombra traduz o que eu tenho de bom e o que eu tenho de ruim, e não é pouca coisa que eu tenho de ruim, certamente. Muitas eu nem conheço. Quando eu olho para a minha sombra, confesso para vocês, eu queria ver uma outra sombra muitas vezes. Podia ser uma sombra com o físico do Schwarzenegger, não é? O rostinho do Brad Pitt, não é verdade? A grana do Bill Gates, e para não ficar metido e besta o coração da Madre Teresa de Calcutá. Mas quando eu olho lá, sabe quem eu vejo? O Marcelo. O mesmo Marcelo que eu sou desde que nasci,
tratado em muitas coisas, lutando contra outras. E alguém aqui vê coisa diferente quando olha a sombra, não? É isso que eu vejo. Até que eu aprendi que eu tenho uma outra sombra. Essa parte meu pai não me ensinou, ele não sabia dizer assim, embora ele me ensinou da fé também. Então hoje quando eu olho na sombra, com aquele olho que eu não gosto de chamar de olho da fé, porque não existe, não, mas com a minha alma, eu quero ver e vejo por sobre a minha sombra uma outra sombra. Ela tem a forma de cruz, ela tem a forma de braços abertos, ela está sobre a minha sombra. Está aqui o texto. Ele é como a tua sombra, ele é Deus de perto. Por isso um dos nomes que a Bíblia dá para ele, Jesus, ele é o Emanuel, que significa Deus conosco, Deus presente, Deus comigo, ao meu lado. É o Deus de perto, ele está comigo. 3 razões para eu apostar minhas fichas em Deus. Ele não dorme, ele tem todo o poder, ele é um Deus de perto. Tem uma expressão na Bíblia que me deixa fascinado, que diz que Jesus não é um sacerdote, eu vou pôr nas minhas palavras aqui nos dias de hoje, ele não é um sacerdote de gabinete, que você chega lá, bate na porta, ele fala, pode entrar. Sabe, Jesus, eu nem sei como explicar, porque eu não sei se o senhor vai entender, afinal de contas, o senhor é Jesus, né? Mas eu fui traído por um amigo. Ele fala, pera um pouquinho, ele pega o dicionário dele divino lá, deixa eu ver, traição. Eu não sei o que é isso, eu sou Deus, né? Eu sou Jesus, nunca senti isso. Não, ele foi traído por um amigo, foi negado por outro. Quando você diz, Jesus, eu estou angustiado e triste, espera aí que eu vou ver que eu não sei como é que é isso. A Bíblia diz que de angustiado ele suou sangue. Quando você diz, Jesus, eu estou triste porque as pessoas não ouvem a tua palavra, ele vai dizer, eu sei como é, um dia eu olhei para Jerusalém, o meu povo, a minha terra, o alvo do meu amor, e eu dizia para eles, eu queria juntar vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha junto aos seus filhinhos, mas um profeta não tem honra em casa. Naquela hora, inclusive, se eu descesse lá, eles me matariam. Nada que você conta para Jesus é novidade. Ele não é Deus de longe, ele não é Deus teórico, ele não é Deus conceitual, ele é o Deus de perto, ele é a tua sombra. E eu termino dizendo, para você aproveitar essas 3 proteções que Deus dá, para você fazer valer essa aposta das suas fichas. Talvez você me pergunte, tá bom Marcelo, isso é bacana, legal, mas o que eu faço agora? Eu vou te dizer o que você faz, para ficar bonitinho. São 3 coisas também. Primeira, para você não perder, como é que diz a gauchada? Perder o cavalo que passa com a... encilhado, não é? Para você não perder o cavalo encilhado da bênção, hein? Como é que eu tomo posse disso? Como é que eu me aproprio disso para a vida? Primeira coisa, anota aí, você tem que manter os seus olhos na direção correta. Elevo meus olhos para os montes, de lá, de Deus, que está para além dos montes, me virá o socorro. Meus irmãos, ouçam com carinho, isso não é uma crítica. Alguns de nós passamos uma vida inteira olhando na direção errada. Inclusive alguns de nós que vivemos a fé, vivemos a vida religiosa, vivemos a igreja, vivemos a tradição de sermos crentes cristãos. Passamos às vezes uma vida inteira olhando na direção errada, olhando só para o problema do outro, olhando para o umbigo alheio, ou olhando só para os nossos problemas, não celebrando as nossas alegrias, olhando para aquilo que a gente não tem. Asaf, o cara mesmo diz no fim, puxa, eu tenho Deus no céu, o que mais eu posso querer? Mas tem gente que você conversa com ela, ele diz, ai se eu tivesse na igreja da família cristã, ai se eu tivesse lido não sei quem, ai se eu tivesse, e o camarada não celebra o que tem, não vive a graça do que tem, não potencializa o que tem. Por quê? Porque ele está olhando na direção errada. Olhar na direção certa, meus irmãos, é aquela história que se conta em enterro de crentes, não é? Da menininha que chegou um dia na vila onde ela morava e desceu da carroça com seus coleguinhas que vinham daquela pequena escola rural, e ela desceu ali, o sol já estava se pondo, todo dia ela chegava, descia e ia para casa. A mãe dela morreu no parto, o pai dela com muito sacrifício a criava, amando-a, cuidando dela. Ela era pequenininha, ela chamava Rosali, ela tinha 5 anos, e todo dia ela descia da carrocinha naquela cidade, naquela vila e dos templos, e ela então atravessava o pequeno cemitério do lugar, que era pequenininho. Ela abriu o portão, normalmente já estava encostado essa hora, porque o sol já estava escurecendo, passava e saía lá do outro lado do muro para ir para casa. E tinha um bêbado que ficava no único bar daquele vilarejo, aquele bêbado, manja, bêbado vilarejo, que
todo mundo conhece, mas coitado, ele bebe, mas ao mesmo tempo ele é cunhado de um, primo de outro, etc. E um dia ele viu a Rosali, chamou ela e falou: Rosali, vem cá, dá um doce para ela. Ela deu um doce para ela. Ele falou: tu é uma menina corajosa, Rosali. Ô menina corajosa. Ela: por que, tio? Tu é corajosa. Porque bêbado sempre fala 3 vezes, né? Ele precisa convencer, inclusive ele, que ele já falou. Ele é corajosa, corajosa. Ela falou: por que, tio, você está falando assim? Ele falou: porque eu vejo que todo dia você chega aqui, já está meio escuro, e você atravessa o cemitério e não tem medo. Eu não passo nem de dia, nem bêbado. Ela falou: atravessa o quê, tio? O cemitério. Ela falou: ah, onde estão os tiozinhos que já morreram? Ele falou: é. Ela falou: ah, tio, eu nem lembro que é um cemitério. Ele falou: como assim? Está vendo lá do outro lado do muro? Está vendo lá, do lado de lá? Não tem uma casinha? Tem. Tem uma luzinha? Tem. É um lampiãozinho, é o meu pai. Eu moro lá. Lá é a casa do meu pai. Eu estou indo para lá, ele está me esperando. Eu nem lembro que eu estou passando por esse cemitério. Sacou? Para quem não perde o foco, nem o cemitério é o fim. Porque você só está passando, você vai pular o muro lá do outro lado, porque você está indo para a casa do pai. Por isso se conta essa história nos enterros. É olhar na direção certa. Eu não estou olhando para o cemitério, lá é a casa do meu pai. É para lá que eu vou. Ele está me esperando. E a luz anuncia que ele está lá me esperando mesmo, com a sopa quente, o abraço fraterno do pai. O abraço que só ele dá. Por isso, para não perder essas coisas, primeiro você tem que nunca tirar o olho da direção correta. Vencer a síndrome do Asaf. No livro aí dos Salmos, sem propaganda, mas falando que é fato, eu trabalho o Salmo 73 bastante nisso, para que você não perca os seus pés, para que você não se desvie. Segunda coisa, manter os olhos na direção correta, movido pelo espírito interior correto. O problema não é na alma, onde nasce. Então, movido por uma convicção correta. O que está escrito aí? Eleva os olhos para os montes, quem sabe de lá vem o meu socorro. Não é assim que está escrito? Hein? Claro que não. Está escrito assim? Eleva os olhos para os montes, vai que vem de lá o socorro, não é? Não custa nada tentar, não. De onde me virá o socorro? É um combinado da necessidade com a esperança. É o combinado da minha pequenez com a grandeza do meu Deus. Eu acredito, vai vir sim dele o socorro. Eu creio nisso. Ele prometeu. Se eu estou andando do jeito que ele manda, é questão de esperar. Vai vir dele o socorro. Talvez não venha como eu gostaria que viesse. E que bom que não venha como eu gostaria que viesse. Que venha do jeito que ele entenda ser o melhor para mim, e para os meus, e para o meu povo, e para a minha nação, e para a evangelização do mundo. Olhar na direção certa, movido pelo sentimento interior certo. E agora eu termino. E entender qual é a hora certa de Deus para a tua vida, para que essas coisas aconteçam. O último versículo diz: guardará a sua entrada e tua saída, leia aí, desde agora e para sempre. Qual é a hora certa para essas coisas acontecerem na sua vida? Agora, desde agora. E quando é que vai terminar? Se começar, se for para valer, nunca, é para sempre. Lembra, o cemitério é só caminho da casa do pai. As aflições são caminho de um tempo diferente. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu as venci. Vai fundo, aguenta firme. Eu te espero do outro lado. Qual é a hora certa de Deus para a sua vida? É agora. Moço, moça, não é o próximo retiro, o próximo acampamento, o próximo encontro. Que bom que tem isso. A hora é agora. É agora. Por isso, quando Paulo prega no Areópago, ele diz: tudo bem, eu já falei quem é Jesus. E ele, Jesus, não tendo em conta o tempo de ignorância de vocês, ou não considerando o tempo que vocês não sabiam, Paulo não tem a menor cerimônia. Ele diz: agora que vocês sabem, ele ordena que vocês se arrependam. Ele ordena que vocês se arrependam. Ele não pede que vocês deem uma chance para Jesus, como se ele fosse um Papai Noelzinho de shopping, não é? Para você dar uma chance para a criança ir lá e tirar foto e o cara ficar feliz, porque afinal de contas ele é o Papai Noel e está lá para isso. Quem dá chance para nós e já deu na cruz é Cristo Jesus, o Senhor. Nós não temos que dar chance para Deus, nós temos que humildemente
se achegar à cruz e dizer: Senhor, eis-me aqui pecador, só o seu sangue pode me tornar mais alvo que a neve, tem misericórdia de mim, sê propício a mim, pecador. Curve sua cabeça. Nessa noite, o que eu vim aqui te dizer, novidade nenhuma, está aí no Salmo, só te mostrar, é que a proteção do Senhor pode, deve e quer ser sobre os seus caminhos, sobre a sua alma, a sua interioridade, a sua psique, o centro da vida, aquele lugar que você não consegue tratar por si só. E a proteção do Senhor quer ser sobre os seus empreendimentos, os seus negócios, o seu estudo, a tua classe, teu lar. E você pode e deve crer nisso, porque Ele é um Deus que não dorme. Ele é um Deus que tem todo o poder, e Ele é um Deus de perto, Ele te conhece de perto. E para que isso seja verdade na sua vida, você precisa manter o foco, manter o olho na direção correta para não entrar na do Asaf, para não ser um hipopótamo lento na resposta. Você precisa ser movido pelo Espírito interior, certo? E você precisa entender que a hora para isso é agora. Por isso o texto bíblico diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçai o seu coração. Se de alguma forma foi contigo isso que eu falei aqui hoje, e sem emocionalismo, sem balela, não gosto disso, não acredito nisso, tá? É racionalmente que eu estou te falando. Se o teu coração sentiu e a tua mente identifica: pô, pastor, isso aí pode ser para todo mundo aqui, mas olha, comigo eu estava precisando ouvir para melhorar, para crescer, para ficar mais parecido com o pai, porque eu sou filho, filhos se parecem com o pai. Eu queria que o Senhor orasse por mim nessa noite, para que a partir dessa semana eu volte a esse salmo, abra ele, ore com ele, faça dele uma oração para a minha vida. Se esse é o teu caso, fique em pé, eu queria orar por você nessa hora. Mais alguém? Você que ficou em pé, tenha certeza que você vai ver uma vida diferente se você se agarrar com esse salmo e fizer dele a sua oração. Faça essa experiência. Volte nele e ore de novo, pausadamente. Pastor só me mostrou, de novo, não falei novidade nenhuma, tudo que você viu, o tempo todo a gente estava olhando aqui no texto. Volta lá e fala: Deus, meu pé está querendo se desviar, me ajuda, é promessa tua, eu estou aqui te buscando. Senhor, eu estou com medo do meu agora, quanto mais do para sempre. Vai lá, se ajoelha e diz para Ele. Certamente você vai ter muita história para contar. Pai bendito, nós te agradecemos por essa hora, pela tua palavra, que só acha pelo em ovo na tua palavra quem não quer compromisso com ela. Ela é tão amorosa, ela é uma carta de amor tão explícita, que na verdade a nós só cabe aí sim fazer a coisa que nos é difícil: obedecer. Mas nós queremos te obedecer, em nome de Jesus. Olha, Senhor, para essas irmãs e irmãos que estão em pé aqui nessa hora, eu te peço humildemente. O Senhor sabe que eu não gosto de balela e chorumela. Eu falo contigo como um filho que aflito busca o seu pai. E eu busco agora, Pai, por esses irmãos, meus irmãos, filhos teus, filhas tuas, seja lá o que for que os motivou a ficar em pé agora, seja qual for a situação, a necessidade, a luta, ou aquilo que eles querem aprimorarem, eu peço, Espírito Santo de Deus, confirma isso agora em nome de Jesus. Confirma e repreende, ó Deus, toda ação contrária do diabo, da carne, do mundo. Reveste-os, ó Deus, com a tua graça, e que eles possam voltar para esse salmo como a corça suspira por água, entendendo que a tua palavra é a vida, é a verdade. Eles voltem para esse e para tantos outros textos e se nutram disso, porque é assim, conhecendo a tua verdade, como o Dair já tinha dito aqui hoje, é assim que nós não erramos o caminho. Abençoa, Pai, fortalece, marca a vida dessas pessoas, não comigo aqui, pelo encontro delas com esse salmo nessa noite, e que elas tenham ricos testemunhos para contar a partir de então. Em nome de Jesus nós te agradecemos muito nessa noite. Amém e amém. Pode se assentar, desculpem a hora, avançou. Os livros estão ali, se alguém tiver interesse,
Fique à vontade, mais uma vez obrigado pela acolhida. Peço que orem por mim, pela minha saúde sempre, né? Pela Sandra, e a gente agradece. Obrigado. Todos de pé, em nome de Jesus agora. Queremos agradecer ao irmão Marcelo, pastor, e realmente reforçar esse convite para você, né, ir até os livros ali e realmente continuar nessa presença maravilhosa de Jesus. Dá um abraço aí no seu irmão, que Deus te abençoe. Mas não vai embora não, não vai embora não. Vem cá, Felipe, me ajudar rapidinho. Você que sabe o que é o que. Tá. Nós somos uma igreja que gosta de presentear também, tá? E teve alguém aqui que trouxe vários amigos aí. Quem é que trouxe pelo menos 2 amigos? Levanta a mão. 2 amigos. 2 amigos, 2 amigos. Pode vir receber aqui o presente, dona Valda. Ou você ou você.